Bom, pessoal, como eu tinha falado no vídeo anterior, antes da gente passar para a generalização desse resultado de polinômio de Taylor, né, de uma função, a gente vai fazer mais um exemplo usando o polinômio de Taylor de ordem 2, que a gente viu anteriormente, tá? Para calcular um valor aproximado da raiz cúbica de 7,9, tá? Aí ele pede para a gente calcular um valor aproximado para esse número e para essa raiz, né, e avaliar o erro no resultado obtido, tá? Bom, sempre que a gente for fazer esse tipo de coisa, como a gente fez nos outros exemplos também, que lá no caso a gente usou a função logarítmica natural, a ideia aí, pessoal, é a gente enxergar a partir desse número que a gente quer calcular uma função para a qual o x é um valor específico dentro dessa expressão. Então, no caso aqui, né, a gente está calculando a raiz cúbica de um determinado número, que no caso é o 7,9. Então, naturalmente, quem é a nossa função aqui? É a raiz cúbica de um certo x, que no caso é o 7,9. Então, a gente vai olhar para a nossa função, né? Para que a gente possa obter o valor aproximado usando o polinômio de Taylor, a gente tem que ter uma função, né, para trabalhar sobre ela. Então, nesse caso, a nossa função vai ser a raiz cúbica de x, tá? Como a gente quer calcular o valor desse camaradinho aqui, né, o valor dessa função para quando o x é 7,9, a ideia é que a gente procure um valor próximo de 7,9 para o qual a gente sabe calcular a raiz cúbica, assim como a gente fez no caso lá da função logarítmica. A gente pegou um valor mais próximo do que a gente queria calcular, para o qual a gente sabe calcular o ln dele. Então, nesse caso, o número mais próximo de 7,9 para o qual a gente sabe calcular a raiz cúbica dele é quem? É 8. Então, o nosso x0 vai ser justamente, né, o 8, nesse caso, o número 8, que é em torno dele que a gente está calculando os valores. No caso aqui é um valor em torno menor do que ele, né, que é o 7,9, tá? Então, ok. Tendo em vista quem é a função, quem é o x0, então a gente vai calcular o nosso p de x, que a gente já sabe como é que calcula. Ele é quem? É o valor da função no x0 mais a derivada da função no x0, x menos x0, mais a derivada segunda calculada em x0 sobre 2, que multiplica x menos x0 ao quadrado. Então vai ficar essa expressão aqui, né? Bom, f de 8 é quem é a raiz cúbica de 8, né? Aqui ele já calcula logo as derivadas para a gente já substituir direto, tá? Como a nossa função é a raiz cúbica de x, a gente transforma isso numa potência para poder calcular pela derivada da potência. Raiz cúbica de x é o mesmo que x elevado a 1/3, certo? Então a derivada disso vai ser 1/3 de x elevado a 1/3 menos 1, que vai dar isso. E a derivada segunda vai ser o que? A gente repete 1/3 vezes a derivada disso. Então eu vou pegar esse camaradinha, né, vezes x elevado a ele menos 1. Então vai ficar o menos 2/3 vezes 1/3, vai dar menos 2/9. E aqui vai ficar x elevado a menos 2/3 menos 1, que vai dar menos 5/3, certo? Bom, então tendo essas duas expressões, a gente volta para a expressão lá de p de x, né? Aí ele já calcula aqui no exemplo do caso do livro, né? Ele já calcula o valor da derivada no 8 e da derivada segunda também, né? Então a derivada no número 8, aí ele escreve aqui o x elevado a menos 2/3 como sendo 1 sobre x elevado a 2/3, que é a mesma coisa de raiz cúbica de x ao quadrado. Então, por isso que quando a gente calculou no 8, ele escreveu assim, tá? E que é igual a 1 sobre 12, isso. E a derivada segunda calculada no 8 vai ser isso aqui aplicado com x igual a 8. Aí escrevendo-se em forma de raiz, a gente escreve isso como sendo menos 2 sobre 9, x elevado a 5/3. 5/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de x elevado a quinta, ou raiz cúbica de x, tudo isso elevado a quinta, tá? Então vai dar isso, que no caso vai dar menos 1 sobre 144. Então a gente volta lá para a expressão do p de x, que eu coloquei agora, há pouco, tá? Que é essa aqui, só para a gente relembrar. E aí substituindo os valores, a gente vai obter o quê? O f de 8, desculpa, é a raiz cúbica de 8, que é 2. Aí, o f' de 8 é isso aqui, x menos 8, mais f duas linhas de x0, desculpa, do 8, que é menos 1 sobre 44 sobre 2, então vai dar isso aqui, x menos 8 ao quadrado, tá? Então esse aí é o nosso polinômio de ordem 2, para a função f de x igual a raiz cúbica de x em torno de x0 igual a 8. E aí,
a gente sabe, uma vez que encontrou esse camarada, que o valor que a gente procura é aproximadamente o valor que a gente obtém quando a gente calcula P em 7,9, tá? Então, P calculado em 7,9 vai dar o quê? É só a gente substituir aqui, né? Vai ficar 2. Aqui vai dar menos 0,1, então vai ficar menos 0,1 sobre 12. E aqui vai dar menos 0,1 ao quadrado, que vai dar 0,01. Só que tem um menos aqui, então fica isso. Fazendo essa conta, isso vai dar aproximadamente 1,9916319. Aqui no caso ele colocou com a quantidade de casas decimais, né? Que no caso aí foram colocadas 7 casas decimais para tentar, enfim, se a gente fosse comparar com o resultado real, a gente avaliaria melhor essa precisão, tá? Quanto mais casas decimais a gente colocar no resultado, melhor nesse sentido, tá? Então, dessa forma, a gente sabe que a raiz cúbica de 7,9 é aproximadamente isso aqui, certo? Bom, pessoal, aí para avaliar o erro, como é que a gente vai fazer agora, né? A gente tem que lembrar que lá no resultado que a gente viu, é possível calcular o erro nessa aproximação que a gente fez em termos da derivada terceira da função, né? A gente viu lá que o E de x é o F3' de x barra, né? Onde esse x barra é um determinado número no intervalo x0, x, onde o x0 é o ponto que a gente está calculando o polinômio em torno dele, e o x é o ponto em questão que a gente está calculando o valor aproximado, tá? Sobre 3 fatorial, no caso, certo? Então, aí no caso, a gente vai calcular para isso, né, a derivada terceira, que a gente calcula a partir da derivada segunda, né? E aí a gente fica com a derivada terceira, lembrando lá de como era a derivada segunda, vai dar isso aqui, que transformando esse termo em raiz, vai dar a raiz cúbica de x à oitava, tá? Então vai dar isso aqui, certo? A derivada terceira. Então, o que a gente vai fazer, claro, para facilitar essa conta do erro, é usar aquele resultado que a gente viu depois do teorema, que dizia que era possível, se a derivada terceira fosse limitada, né, num determinado intervalo i, então a gente podia calcular aquela diferença f de x menos p de x em módulo. Isso era menor ou igual do que m sobre 3 fatorial x menos x0 ao cubo, né? Ao quadrado, desculpa, tá? Não, na verdade é o cubo que é a derivada terceira, certo? É o resultado que a gente viu na última aula. Foi um exemplo, na verdade. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente consiga encontrar um determinado número e mostrar que sempre a nossa função lá, no caso, a derivada terceira, né? Essa camaradinha aqui, ó, é limitado para todo x. No caso aqui o intervalo, lembrando, o intervalo é quem? Vai ser o intervalo entre o valor que a gente está calculando e o valor x0, tá? Mostrar aqui para todo x nesse intervalo, a derivada terceira ela é limitada por um certo valor. Ela é sempre menor ou igual do que um certo valor positivo, certo? Então, para isso, o que é que a gente vai fazer? A gente observa o seguinte, o intervalo da gente é esse, tá? Ó, que a gente quer estudar essa limitação. Então, qual é a ideia? A ideia é que eu vou arbitrar um número que, quando eu elevo esse número ao cubo, tá? Esse camarada vai ser menor do que o 7,9. Por quê? Porque a gente calculou agora há pouco um valor aproximado para a raiz cúbica de 7,9, que deu 1,991. Então eu vou pegar agora um número que, quando eu elevo ao cubo, né, em particular esse 1,9916319, se a gente elevar ao cubo, ele vai dar aproximadamente isso aqui. Então a ideia é justamente essa. Eu vou pegar um número que, quando eu elevar ao cubo, dá menor do que isso aqui. Porque aí, quando a gente extrai as raízes cúbicas, a gente volta justamente para essa limitação que a gente quer inicialmente. Então a gente vai pegar como era para o 7,9, esse valor, quando ele levar ao cubo, que dá aproximadamente isso, é 1,991, então a gente vai pegar 1,8. Então, se eu pegar 1,8 e elevar isso ao cubo, vai dar isso aqui, né, que é menor do que o 7,9. Em particular, se eu extrair a raiz cúbica de ambos os lados, né, como esses números são maiores do que 1, os resultados, e como esses dois números são maiores do que 1, a função raiz cúbica ela é crescente, né? Então, se esse camarada é menor do que esse, a raiz cúbica desse é menor do que a raiz cúbica desse. Que, obviamente, quando isso aqui ao cubo é isso, né? Quando ele calcular a raiz cúbica desse camarada dá isso, e disso aqui dá 1, daquela aproximação que a gente achou, e aí continua, né? Dando menor, tá? Então, pegando esse número aqui, ó,
a gente vê o 1,8, certo? Aí a gente vai ter que para todo x, nesse intervalo aqui, se eu pego a raiz cúbica, na verdade é 1,8 ao cubo, tá? Se eu pego, porque o x ele varia nesse intervalo, certo? Então eu vou pegar um valor para limitar, para qualquer x aqui, limitar essa expressão. Então, na verdade, a gente vai primeiro estudar alguma coisa para a raiz cúbica de x oitava, para depois a gente conseguir para essa expressão aqui, realmente a derivada terceira, tá? Então, ó, como esse camarada aqui, quando eu calcular a raiz cúbica dele, né, que isso aqui é esse camarada ao cubo, isso vai dar menor do que a raiz cúbica do 7,9 e, em particular, vai dar menor para qualquer x que eu pegue maior do que 7,9, continua dando menor. Ou seja, se eu pegar esse camarada, calcular a raiz cúbica, isso vai ser menor do que a raiz cúbica de x para todo x nesse intervalo. Uma vez que isso aqui, né, a raiz cúbica dele é menor do que a raiz cúbica desse, então, em particular, vai ser menor do que a raiz cúbica de qualquer x nesse intervalo, tá bom? Bom, aí... Isso aqui, claro, dá o próprio 1,8 e aqui vai ficar a raiz cúbica de x, mas eu quero limitar essa expressão aqui. Então, ó, se eu elevar ao cubo em ambos os lados, já vou ter alguma coisa uma desigualdade envolvendo a raiz cúbica de x à oitava. Então, se eu elevar a oitava em ambos os lados, aí eu vou ter que 1,8 à oitava é menor do que isso aqui. Se eu inverter, porque observem que aqui eu não quero alguma coisa para isso, que na verdade aqui eu não limitei, porque aqui é maior, né? Mas se eu inverter, se eu pegar 1 sobre a raiz cúbica de x oitava, por essa desigualdade vai ser menor do que 1 sobre 1,8 oitava. Ou seja, se nessa expressão aqui a gente olhar só para 1 sobre isso aqui, vai ser menor do que 1 sobre esse termo. Então, em particular, se eu multiplicar de um lado por 10 sobre 27 e do outro também, esse termo aqui vai ser menor do que esse. Aqui, apesar de que o livro colocou em módulo, né, para a gente fazer alusão àquele resultado, mas essa expressão aqui com x naquela variação é sempre positivo, tá? Mas de qualquer forma, em módulo também em particular, isso aqui é menor do que esse termo, né, com o x variando nesse intervalo. Aí vejam, isso aqui, pessoal, é justamente a expressão da derivada terceira. Então a gente está mostrando com isso que para todo x a gente exibiu um número, né, positivo, tal que para todo x no intervalo 7,9 até 8, a nossa derivada terceira, para qualquer x nesse intervalo, é menor do que esse número aqui, esse m. A gente achou um m, que é esse número aqui, certo? Bom, esse número aí, a gente não precisa essencialmente fazer a conta dele, né? Não precisa escrever quanto é que dá ele, porque na verdade a gente vai usar só para estimar a precisão em termos de casas decimais. Então, para isso, o que é que a gente faz agora, né? Uma vez que a gente achou essa limitação, a gente lembra lá do resultado, que garantia aqui, no caso, que eu mencionei agora há pouco, que o módulo de f de x menos p de x vai ser menor ou igual do que o m que a gente encontrou, né? O m que a gente encontrou sobre 3 fatorial, x menos x0 ao cubo, o módulo, né, de x menos x0 ao cubo, tá? Então, quando a gente pegar isso aqui e dividir por 3 fatorial é 6. Então, 6 a gente pode escrever como sendo 3 vezes 2, aí o 2 a gente simplifica com 10, vai ficar 5, e embaixo vai ficar 3 vezes 27, que dá 81, certo? E aqui fica x menos o x0 que, da gente, que é o 8, ao cubo, tá? Então, com isso, quando a gente calcular no 7,9, que a gente quer saber essa diferença, né, qual é a gente quer estimar a partir dessa expressão, justamente qual é o erro cometido quando eu aproximo esse valor por esse daqui. Então eu olho para essa expressão e calculo no 7,9. Quando eu calculo no 7,9, aqui, isso aqui na verdade é para todo x nesse intervalo, então em particular para 7,9 vai ser menor. Aí isso aqui, pessoal, vai ficar 7,9 menos 8 dá 0,1, tá? Que ao cubo, né? Quando a gente calcular isso ao cubo, vai dar 0,001. Quando a gente multiplicar pelo 5, então vai dar 0,005, ou seja, isso aqui, né, a gente pode substituir essa expressão por essa, colocando no denominador 10 a menos 2, tá? Porque 10 a menos 2? Porque, como eu falei, aqui em cima, quando a gente fizer a conta, vai dar 0, que fizer isso aqui multiplicar, vai dar 0, né? Em módulo aqui vai dar 0,1, 0,01,
0,001, desculpa, porque é ao cubo. E quando multiplicar por 5 dá 0,005, tá? 10 a menos 2 é 0,001, então esse número aí ele é menor do que 10 a menos 2. Então eu posso substituir nessa desigualdade, em vez disso, colocar isso aqui, tá? E por sua vez isso aqui vai ser menor do que 10 a menos 5, por quê? Porque o denominador, se a gente for fazer essa conta, vai dar perto de 9.000 o resultado. Então em particular é maior do que 1.000, tá? Dá 8.900 e alguma coisa, não lembro, acho que é 916, eu não lembro agora. Eu fiz a conta, tô só tentando lembrar de cabeça, tá bom? Mas dá quase 9.000, então em particular é maior do que 1.000. Mas como eu vou ter 1.000 aqui, né? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 10 a menos 3, aí vai ficar 10 a menos 2 aqui, 10 a menos 3, e aqui 10 a menos 3 com 10 a terceira dá 1. Ou seja, isso aqui, por sua vez, né, é menor do que 10 a menos 5, tá? E aí, dessa maneira, o que, é que a gente acabou de verificar com essa desigualdade, né? É que o erro cometido na aproximação desse valor, usando isso aqui, que é o valor de P 7,9, ele é da ordem de... ele é inferior a 10 a menos 5. O que isso significa, né? Tá? Com isso aqui, 10 a menos 5. Isso significa que, se a gente comparar esse valor com o real valor que deveria ser, né? Esse número, eles vão coincidir, os dois resultados vão coincidir até a quinta casa, pelo menos até a quinta casa decimal. Ou seja, vão coincidir pelo menos até esse termo aqui, ó, até o 3. Tá? Pelo menos. Certo? Então é uma boa aproximação, né? Se a gente quiser um valor para calcular algo, então é uma aproximação boa, tá? Porque coincide isso, pelo menos 5 casas após a vírgula, ou seja, só possivelmente vai ter alguma diferença a partir da sexta casa decimal, tá? Bom, aí vale lembrar, pessoal, que aquele número 1,8 a gente pegou por inspeção, né? Mas a gente podia ter pego, por exemplo, um número mais próximo de 1,991, por exemplo, 1,9. Se a gente tivesse feito isso, o que a gente observar é que a precisão, a gente já ia ver com isso, que a precisão, na verdade, ela é de pelo menos 10 a menos 6. Então, na verdade, aquele resultado que a gente obteve, que é aproximável, ele ia coincidir com o resultado verdadeiro, pelo menos até a sexta casa decimal após a vírgula, tá? Então, quanto mais próximo for o valor que a gente toma do valor do x que a gente usou que a gente quer aproximar, né, o valor da função para esse camarada, maior é a precisão, tá? E além disso, a gente também pode observar, se a gente quiser saber se essa aproximação ela é por excesso ou por falta, a gente pode analisar a partir da expressão do erro, ó, porque a gente sabe que o erro é dado por essa expressão aqui, para o x0 sendo 8, tá? Aí você pensa, mas eu não sei quem é esse f de x barra, mas não tem problema, porque pela expressão lá que a gente calculou do f3, 3 linhas de x, né? A gente vê que era 10 sobre 27, 10 sobre 27 vezes a raiz cúbica de x oitava, tá? Então, como o x está variando aqui, essa expressão ela é sempre positiva, certo? E aqui, esse número é positivo, então essa diferença é quem vai comandar o sinal dessa expressão, conforme o x seja maior ou menor do que 8. Como a gente está pegando x nesse intervalo, para qualquer x aqui, essa diferença, né, vai ser negativa, porque a gente vai ser negativa elevado ao cubo da negativa, então esse número aqui dá negativo para todo x nesse intervalo, ou seja, o erro nesse caso ele é negativo. Bom, isso significa, né, como o erro, se a gente for olhar só para a expressão lá no início quando a gente definiu que f de x era p de x mais e de x, o e de x é f de x menos p de x. Se ele está dando negativo, quer dizer que o valor de p de x é maior, que a gente obtém quando calcula o valor da função usando o polinômio, é maior do que o valor de f, né? Aquela diferença negativa. Então quer dizer que o valor que está à direita do sinal de menos é maior do que o do sinal do que está à esquerda. O que está à direita é o p de x, é o polinômio. Então isso quer dizer com isso que a aproximação ela é por excesso, né? Porque justamente o valor do polinômio naquele número ele está dando maior do que o valor que a função daria naquele número, tá? E aí com isso, o que falta a gente fazer para encerrar essa parte é apenas mostrar que assim como no caso lá do polinômio de Taylor de ordem 1, né, esse polinômio que a gente calculou, encontrou com esse erro que surge na nossa conta e tudo mais, né, do processo,
que esse erro ainda tem a mesma propriedade que no caso lá do polinômio de grau 1, a gente mostrou que o e de x ele tem a propriedade de tender a zero mais rápido do que x menos x0. Aqui a questão é a gente mostrar que o erro, então, ele tende para zero mais rápido do que quem? X menos x0 ao quadrado, né? Porque é um polinômio de grau 2, tá? E também mostrar que esse é o único polinômio de grau 2 que tem essa propriedade, que aproxima a função e que o erro tende a zero mais rápido do que x menos x0 ao quadrado, e a gente vai fazer isso no próximo vídeo, beleza?